Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse telefone, esse WhatsApp. Se você deseja receber o material que nós disponibilizamos toda semana, os slides e os estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Diga seu nome, a cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel. E eu envio para você esse material toda semana gratuitamente. Então o telefone DDD 99, telefone 991520454. Chegamos à última lição do trimestre. Neste trimestre estivemos estudando nas revistas da editora Betel Adultos com o tema Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Tivemos aí como comentarista o pastor Valdir Alves de Oliveira e estudamos as seguintes lições. Na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora opera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Lição 10, Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Lição 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lição 12, Dorcas, as boas obras que falam por si. Lição 13, que nós vamos estudar hoje, Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Então esses são alguns dos personagens que se destacam na Bíblia. Evidentemente, temos outros que se destacam ainda mais, como, por exemplo, Moisés, que não foi colocado nesta lição, por causa do espaço, e principalmente, é claro, Jesus Cristo. Além desses dois, que são os mais importantes na Bíblia, temos, por exemplo, Elias, Eliseu. Então, são muitos destaques na Bíblia, mas merecem destaque. Só de profetas aí, quantos profetas seriam mencionados se fôssemos destacar cada personagem importante que existe na Bíblia. Então vamos ver aí a lição 13, última lição deste trimestre. Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a história de Paulo. Subtópico 1, nascimento, nome e família. Subtópico 2, um vaso escolhido. Subtópico 3, Paulo, de perseguidor a perseguido. Tópico 2, Paulo, um homem ousado e perseverante. Subtópico 1, sobrevivendo às lutas. Subtópico 2, o espinho na carne. Subtópico 3, o dever cumprido. Tópico 3, Paulo terminou a carreira. Subtópico 1, o exemplo de vida. Subtópico 2, a gratidão e o amor pastoral. Subtópico 3, a certeza da vida eterna. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. Se você deseja receber aí estudos gratuitos de muita coisa sobre Paulo, nós temos aí, se não me engano, umas 300 páginas essa semana sobre os estudos aí da vida de Paulo. Então, entre em contato conosco, eu envio gratuitamente para você. Se você tirar cópia disso, dá para você fazer um livro, aí toda semana dá para você fazer um livro, guardar, porque é muito importante, aí são vários estudos extras que nós colocamos aí, disponibilizamos para os irmãos gratuitamente toda semana. E cada semana dá um livro. Texto áureo da lição está aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz: Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então Paulo está falando aí do controle que ele tinha sobre o seu corpo, principalmente com jejuns, oração, estudo da Bíblia e evangelização. Essas 4 coisas são as 4 coisas mais importantes na vida do cristão.
e para que haja um domínio sobre o corpo e os seus desejos ou concupiscências, né? Então é preciso praticar sempre essas 4 coisas. Então, jejum, oração, estudo da Bíblia e evangelização. E era a prática normal na vida do apóstolo Paulo. Verdade prática. A convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Com certeza de salvação, quem nos dá o Espírito Santo constantemente, se nós vivermos em comunhão com o Espírito Santo. Com o estudo da Palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, nós temos aí certeza, né, do que a Bíblia realmente diz. Não vamos cair aí em heresias. E sempre sendo, então, fiéis ao Senhor. Sempre com a certeza, Jesus pode vir hoje. Isso é muito importante. Essa certeza, esta fé, essa convicção de que Jesus está voltando hoje para nos buscar, vai nos trazer comunhão e vai nos trazer fortalecimento na luta contra o pecado, porque todo dia nós estamos prontos para o arrebatamento. E assim poderemos ajudar os outros também a estarem firmes na esperança de que Jesus em breve está então nos buscando para estarmos para sempre com Ele. Esse em breve pode ser daqui um minuto, não é? Assim que devemos viver. Textos de referência. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, capítulo 6, versículo 17, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. A vida do apóstolo Paulo para nós é um grande exemplo. Não houve homem nenhum na terra que imitasse tanto a Jesus Cristo quanto Paulo. Em tudo, foi um homem que entregou-se totalmente a Jesus. Então, no fim da sua vida, ele pode dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A introdução da lição diz: Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Passou de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de Cristo, levando sua missão nessa terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. Então, Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo, né? Aí no segundo colegiado, primeiro colegiado foram aqueles 12 apóstolos, né? Um apóstolo sendo substituído, né? O Judas sendo substituído por Matias, foi o primeiro colegiado. Agora, no segundo colegiado, nós temos, por exemplo, Paulo, temos aí Barnabé, temos Tiago, irmão de Jesus, que até foi líder, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Veja bem, não foi escolhido diretamente por Jesus como homem aqui na terra. Já foi, então, após a morte e a ressurreição de Jesus. Cremos que Judas, né, irmão de Jesus, também foi o apóstolo. Andrônico e Júnia, também 2 apóstolos, homens, citados pelo apóstolo Paulo. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, lá fala sobre os 5 ministérios e começa citando, então, apóstolos. Isso são apóstolos da igreja, homens escolhidos por Jesus Cristo e dados à igreja para serem apóstolos. É um ministério da igreja. Na sua igreja pode não ter, né? Mas Jesus colocou lá
pode não ser reconhecido como apóstolo, pode não ser chamado como apóstolo, mas ele existe lá. Então Paulo, né, que antes era conhecido como Saulo, foi um perseguidor ferrenho mesmo da igreja, né, nos primeiros dias da igreja, a ponto de causar uma dispersão entre os primeiros cristãos, se espalharam por toda parte. E Paulo foi tão terrível em sua perseguição que estava presente na morte de Estevão e pegou cartas que o autorizavam a prender e até a matar cristãos. E ele seguiu viagem para a Síria, até Damasco, para buscar todos os cristãos, prendê-los e até matar. Então, na estrada, ele se converte, né? E aí ele vai passar de perseguidor a perseguido. Assim como ele tirou vidas, ele agora vai dar a sua vida pelo Evangelho. Teve uma vida muito difícil, sofreu muito, foi muito perseguido, preso várias vezes, açoitado várias vezes, né? Passou por coisas tremendas, mas sempre fiel a Jesus Cristo, ao seu chamado, à sua escolha, e foi capaz então de dar a sua própria vida. E ele vai olhar no final da sua vida e vai dizer: acabei a carreira, mas o mais importante, guardei a fé. Então ele estava pronto para morrer, porque sabia onde estaria exatamente após a morte. Tópico 1, a história de Paulo. Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Deixou 13 cartas que são escritos doutrinários, edificantes e consoladores para a igreja. Ele as escreveu em liberdade, mas também na prisão. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. É um dos personagens bíblicos mais conhecidos por cristãos e não cristãos. Então, as cartas de Paulo são conhecidas aí, e eu acrescento, né, por minha conta, eu creio nisso, realmente, que também a carta aos Hebreus foi Paulo quem escreveu. Então, para mim, Paulo escreveu 14 cartas. Basta ver o último capítulo de Hebreus, né? Paulo citando Timóteo, né? Então a gente já percebe claramente que a carta foi escrita realmente por Paulo. Então as cartas que são as eclesiásticas são as seguintes: aos Romanos, aos Coríntios, a primeira, aos Coríntios, a segunda, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a primeira, aos Tessalonicenses, a segunda, e Hebreus. As cartas pastorais: primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. E uma carta pessoal, que é a Filemão. Paulo começou pregando aos judeus, né, nas sinagogas por toda parte, e depois passou a se dedicar mais aos gentios. Foi conhecido como apóstolo aos gentios, assim como Pedro, né, passou a ser conhecido então como apóstolo aos judeus. Então algumas cartas foram escritas com Paulo livre, algumas cartas foram escritas com Paulo preso. Então as cartas enquanto estava preso, né, carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, Paulo foi o maior imitador de Jesus Cristo, inclusive nos sofrimentos. E depois de Jesus Cristo, é o homem, então, mais conhecido, mais falado por todos que conhecem a Bíblia. Evidentemente que tem aqueles, né, que são mais afeiçoados ao Antigo Testamento, aí quem se destaca mais é Moisés. Mas no Novo Testamento, o destaque maior, então, está no apóstolo Paulo. Evidentemente, excetuando aí Jesus Cristo. Então, praticamente, o apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Tópico 1, subtópico 1. Nascimento, nome e família. Embora fosse cidadão romano natural de Tarso, na Cilícia, Atos 21, 39, 22, 25 a 27, Paulo era judeu da tribo de Benjamim, Filipenses 3, 5. Foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei, de posição importante no Sinédrio, Atos 22, 3. Embora tivesse o nome romano de Saulo, Atos 9, 17, mais tarde passou a se chamar Paulo, Atos 13, 9, possivelmente depois da conversão e do batismo.
Então Paulo era cidadão romano porque nasceu numa província, né, que foi dominada por Roma, adotada por Roma como uma província realmente onde moravam várias pessoas importantes, influentes, que eram romanos. Então quem nascia ali em Tarso era um cidadão romano, considerado cidadão romano por nascimento. Mas Paulo tinha dupla cidadania. O judeu, ele nunca deixa de ser judeu. Qualquer lugar que ele nascer, que ele é descendente, sendo descendente de judeu, ele é judeu. Não importa aí o país onde ele nasceu. Então Paulo nasceu em Tarso, mas ele era descendente da tribo de Benjamim, é a mesma tribo de Saul. E o nome Saulo é exatamente o nome Saul no original, que muito provavelmente foi dado em homenagem ao rei Saul, que foi o único rei de Israel que não foi descendente, né, de Judá, ali de Belém. Paulo teve a instrução de um dos maiores instrutores, né, de um dos maiores rabinos, chamado Gamaliel. Mas é claro que não teve a revelação do Espírito Santo a respeito daqueles estudos. Ele só foi entender a palavra de Deus depois, né, que se converteu, recebeu o Espírito Santo lhe deu revelação sobre a palavra de Deus. Antes disso, ele entendia como qualquer outro judeu, né, apenas como um religioso, mas não compreendia corretamente as Escrituras. O nome de Saulo não foi mudado para Paulo. Apenas o nome Saulo é o nome Saul, né, no hebraico, e nas regiões ou entre os gentios, né, o nome Saulo é conhecido como Paulus, né, então se tornou para nós aqui Paulo, mas não foi mudado o nome de Paulo não, tá? Por exemplo, meu nome é Henrique. Se eu for pregar nos Estados Unidos, vamos chamar de Henry. É uma maneira de chamar a pessoa dependendo da língua do país onde nós vamos pregar. Seria Henri ou Henri na França, seria Heinrich na Alemanha, seria Enrico na Itália, seria Hendrik na Holanda, na Escandinava. Em inglês poderia ser também Harry, em inglês poderia ser também Harry, poderia também em alguns lugares chamar de Rick, como na Espanha ou Portugal. Então não mudou o nome, apenas Paulo foi o nome conhecido entre os que falavam latim, né, os romanos, por exemplo, e entre outros que falavam grego e outras línguas. Para nós, com o latim Paulus, né, então na nossa tradução, Paulo. Quanto à família de Paulo, é mencionado a mãe de Paulo, não o nome, apenas mencionado o nome, mãe. Também é mencionado uma irmã, é mencionado também um sobrinho, são mencionados também alguns parentes. Veja aí, Romanos 16:13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então, mãe. Agora vamos ver aí, irmã e sobrinho. A Bíblia menciona a irmã de Paulo em Atos 23:16, seu filho que alertou Paulo sobre a emboscada de Jesus, salvando sua vida. Vamos ver seus parentes. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16:7. Mais parentes. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Romanos 16:21. Então, se você não sabia que era citada a mãe de Paulo, na Bíblia está aí. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Romanos 16:13. Paulo tinha como profissão, né, fazer tendas. Então, ele aprendeu, todo judeu, ele aprende alguma coisa que ele vai fazer com as mãos, uma profissão, para ele não passar nenhuma necessidade, ele tem uma profissão. E aprende também uma profissão mais elevada, alguma coisa, né, intelectual. Então sempre ele vai ter duas profissões. Ou vai estar trabalhando em uma, ou vai estar trabalhando na outra para se sustentar e sustentar sua família. Pelo que vemos na Bíblia, Paulo não se casou e também não teve filhos. Sua religião no judaísmo era fariseu. Fariseu acredita em espíritos, né, acredita em anjos.
Lembrando que Paulo foi sustentado pelas igrejas no seu ministério. Agora, em Tessalônica, porque lá tinha muito crente que não queria trabalhar de jeito nenhum, mas queria receber dinheiro da igreja. Então, o apóstolo Paulo foi trabalhar para servir de exemplo. E também em Corinto, eles eram ricos, mas eram avarentos. Então, o apóstolo Paulo, para dar o exemplo a eles, também foi trabalhar e não recebeu o dinheiro deles. A igreja que mais ajudou Paulo, principalmente no final da sua vida, quando estava preso, foram então os filipenses. Tópico 1, subtópico 2, um vaso escolhido. Numa visão, o Senhor Jesus chama o discípulo Ananias e manda que ele vá encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aquele homem fazia muito mal aos santos de Jerusalém. Atos 9, 10 a 13. Porém o Senhor lhe disse, ele é para mim um vaso escolhido. Atos 9, 15. E Ananias foi ter com Saulo. Eu creio que Saulo, quando estava indo para Damasco, para prender os cristãos, antes ele tinha visto, e acompanhado, até segurado as roupas e aprovado a morte de Estevão. Então ele viu um testemunho muito impressionante. Aquilo não podia sair da cabeça dele mais. Ele viu Estevão na hora da morte, invocando o Senhor, dizendo que estava vendo Jesus realmente. Ele viu Estevão dizendo para Deus não imputar aquele pecado aos seus perseguidores, estava perdoando aqueles que o estavam apedrejando na hora da morte. Então foi um testemunho muito impactante. Saulo então já ficou com aquela ideia de Jesus Cristo, que foi morto, que ele sabia da história, mas Jesus Cristo ressuscitado. Então ele ficou muito atraído por aquilo, ficou muito preocupado, com aquilo que ele estava fazendo. Ele já foi nessa preocupação. E Jesus então se encontra com ele no caminho e diz para ele que ele não está perseguindo as pessoas, ele está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então ele já chama Jesus Cristo de Senhor. E ali ele já tem a sua conversão. Ele agora vai passar um tempo em jejum e ele vai agora meditar em tudo aquilo que ouviu sobre Jesus Cristo. E a partir daí, toda vez que ele vai dar o testemunho dele, da sua conversão, ele vai mencionar exatamente a sua visão de Jesus na estrada a caminho de Damasco. E vai mencionar também aí os dias que ele passou em jejum, em oração, aí depois do seu batismo, nas águas, batismo com o Espírito Santo. E aí ele passa então a pregar por toda parte, ser perseguido também por toda parte. Então Jesus dá uma visão tanto para Paulo quanto também para Ananias. E Ananias, por incrível que pareça, quer ensinar Jesus quem era Paulo, quer contar para Jesus quem era Paulo, como se Jesus não soubesse. Então Jesus envia Ananias lá na rua direita, onde Paulo estava cego. Então Ananias vai orar para que ele volte a ver, vai falar sobre Jesus, sobre a escolha de Jesus, para que ele possa ser então um grande pregador da palavra do Senhor. Então quando Jesus vê a preocupação de Ananias, porque Paulo era perseguidor da igreja, Jesus disse, vá, porque esse é um vaso escolhido por mim. E ele diz, escolhido para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha aí, pregador do evangelho, tanto para os gentios, quanto para os judeus, quanto para reis. E Jesus disse, eu vou mostrar a ele quanto que custa, então, padecer, dar a vida por mim. Então Ananias vai orar e já diz, olha, aquele que te apareceu no caminho, Jesus então contou para Ananias, Então ele diz, aquele que apareceu no caminho me enviou para orar por você, para que você volte a ver e para que seja cheio do Espírito Santo. Por isso aí cremos que nesse dia, nessa hora aí, tanto Paulo voltou a ver, quanto foi batizado com o Espírito Santo. E aí vemos que também que Paulo foi batizado nas águas nessa hora também. Então ele estava agora pronto para pregar o evangelho por toda parte. O conhecimento que ele tinha, teórico, sobre o Antigo Testamento, agora ele teria
revelação desse conteúdo para que ele pudesse pregar. Tópico 1, subtópico 3, Paulo, de perseguidor a perseguido. No caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos, como está em Atos 26:10, além de persegui-los, Gálatas 1:13. Inclusive, consentiu a morte de Estevão, Atos 7:58, 8:1. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Então vemos aí que Saulo, no caminho para Damasco, levando cartas que o autorizavam a prender e até a matar os cristãos, ele saiu com muita fúria para derrotar os cristãos, mas cremos que na sua mente, lá no seu subconsciente, a visão da morte de Estevão, o que ele escutou ali também, Estevão dizer, causou um grande impacto nele. Então Jesus apareceu a ele no caminho para Damasco, e ele caído ao chão, cego, após ter aquela visão de Jesus ressuscitado, ele pôde então perceber que aquilo que Jesus disse a ele era uma coisa tremenda. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, Jesus não está reclamando, falando que ele está perseguindo os cristãos. Jesus está dizendo: quando você está perseguindo os cristãos, os meus seguidores, você está perseguindo a mim. E Jesus disse: não tem jeito de você me vencer, ou seja, não tem como o animal ficar lutando contra o aguilhão. Quanto mais o animal luta, mais aquele ferrão pega nele e machuca. Então Jesus está dizendo: você jamais conseguirá me vencer. Então não adianta lutar, você está perseguindo a mim. E veja bem, Jesus ressuscitado, ou seja, não tem como Paulo derrotar Jesus. Ele morreu e ressuscitou, está vivo. E ele reconhece que agora que Jesus é Deus, não tem como lutar e vencer Deus. Então Paulo passou de perseguidor agora para perseguido, porque agora ele vai pregar o Evangelho e vai ser perseguido, vai sofrer muito, muito e vai até dar sua vida por esse Evangelho. Então vemos que, por mais bruto que seja o homem, por mais ignorante, por mais que ele seja perseguidor, ao encontrar-se com Jesus Cristo, ele vai se tornar um novo homem. Ele vai servir a Deus e vai fazer uma grande obra para Deus. Eu mesmo posso dar testemunho que antes de me converter eu era um perseguidor do Evangelho. Eu ficava vigiando os crentes e tudo que eles fizessem de errado eu gritava para todo mundo ouvir. E aí eu trabalhava no meio de crentes, no armazém de secos e molhados em Imperatriz, no Maranhão. E ali toda coisa que o crente fazia de errado eu gritava a toda altura: o crente fazendo isso, o crente. Eu acusava os crentes e odiava os crentes. E eu tenho visto na minha própria vida que aquele que odiava os crentes, que falava mal dos crentes, agora é falado mal sobre mim e também me odeiam, Então, é sempre assim, o perseguidor acaba sendo perseguido depois, trabalhando para Jesus. Tópico 2. Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho. Como ele mesmo me declarou, prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, sua coragem, ao confrontar erros, como no caso de Pedro, Gálatas 2, de 11 a 14, refletia seu compromisso com a verdade do Evangelho. Então Paulo era um homem extremamente corajoso, perseverante, não se deixava vencer por nada. Ele tinha uma missão a cumprir e ele perseguia essa missão, custasse o que custasse para ele. Ele estava disposto a morrer, se fosse necessário. E, certa vez, até deram ele como morto, jogaram fora da cidade. Mas ele acordou, se levantou e continuou pregando o Evangelho.
Então era um homem tremendamente consciente da sua missão e disposto a dar a sua vida. Ele disse, né? Estou disposto não só a sofrer, a apanhar, sofrer chicotada, ser preso, mas também até a morrer pelo Evangelho. Então ele tinha um alvo, um objetivo que era Jesus Cristo, que era estar para sempre com Jesus Cristo. Ele foi capaz até de enfrentar o apóstolo Pedro numa reunião, né, da igreja, repreendendo Pedro. Então ele lutava pelo legítimo Evangelho, ou seja, era um apologeta. Tópico 2 sobre tópico 1. Sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, inclusive prisões, açoites, naufrágios e rejeição. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando seus sofrimentos como participação nos sofrimentos de Cristo. Filipenses 3:10. Ele perseverou por seu amor a Jesus, comprometimento com o anúncio do Evangelho e cuidado com as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Então nós vemos aí alguns sofrimentos de Paulo. Olha aí, teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha, lá em Damasco, né? 2 Coríntios 11, 32. É expulso de Antioquia, Atos 13, 50. Em Listra é perseguido e apedrejado, lançado fora da cidade e dado como morto, Atos 14, 18, 19. Na Macedônia é chicoteado e aprisionado, Atos 16, 23 e 24. Em Tessalônica é obrigado a fugir, Atos 17, 14. Em Éfeso incitaram grandes tumultos contra ele, Atos 19, 26. Em Jerusalém é acusado de levar Trófimo, um efésio, ao templo, Atos 21, 27. Depois de preso, é enviado a Roma, sofre naufrágio em Mileto, Atos 27, 20. Em Malta, uma cobra venenosa o pica, mas ele não morre, Atos 28, 4. E assim também muitos sofrimentos, você vê aí, temos alguns slides para mostrar para você. E, segundo alguns testemunhos, foi decapitado em Roma por Nero, nas grandes perseguições ali entre os anos 67 e 68 depois de Cristo, quando Paulo tinha em média aí por volta de 66 anos. Então, apesar de todos esses sofrimentos, ele permaneceu firme na fé, pregando o Evangelho por toda parte, enfrentando tudo que vinha de contrário, né? E ele lutava e vencia, estava pregando, estava ganhando almas. Então ele dizia, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o objetivo, Jesus Cristo. Ele teve que defender o seu apostolado muitas vezes, né? E ele dizia, o meu apostolado, ele foi confirmado, aí foi aprovado por Deus entre vocês. Com o quê? Com sinais, prodígios, maravilhas. Esta é a maneira de Deus confirmar. Veja lá Jesus Cristo, quando Pedro prega, né, aquela multidão ali, no dia de Pentecostes, ele vai dizer, esse Jesus Cristo foi aprovado por Deus entre vós, com o quê? Com sinais, prodígios, maravilhas. Deus confirma o ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Tópico 2 sobre tópico 2, o espinho na carne. Paulo implorou a Deus em 3 ocasiões diferentes para ficar livre de um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7 a 9. O Senhor, todavia, não lhe atendeu, tendo apenas respondido ao apóstolo, a minha graça te basta. Isso porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e aquele espinho afastaria qualquer possibilidade da exaltação pessoal, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Eu vejo assim muita dificuldade nas pessoas em saberem que espinho na carne é esse. Para mim, está muito claro assim na palavra de Deus o que é isso, né? Nós vemos aí, o apóstolo Paulo muitas vezes apanhou muito. Quantos socos levou no rosto, nos olhos, né? Quantos pontapés, né? Quanto sofrimento ele teve. Ele apanhou muito diversas vezes. Eu vejo muito claramente que esse espinho dado na carne, né, que Paulo menciona, é um sofrimento físico, né? Então, para mim, é sobre a sua visão. Então, Paulo, de tanto levar socos nos olhos, né, ele teve a sua visão prejudicada. Vamos explicar por que, para mim, então, esse espinho na carne era a pouca visão que ele tinha. Veja bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que vocês me amam tanto que eu sei que, se possível, vocês arrancariam os próprios olhos e nos dariam. Veja bem,
Porque ele ia dizer para os Gálatas que sabia que eles o amavam tanto que poderiam até arrancar os próprios olhos e dar para eles se fosse possível, né? Ou seja, fosse possível aliviar o seu problema dos olhos. Quando ele vai escrever a carta, ele tem sempre um amanuense, ou seja, uma pessoa que vai escrever para ele. Ele está ditando a carta. E quando ele escreve alguma coisa na carta, ele diz, olha, com qual grandes letras eu os escrevo. Porque alguém que enxerga pouquinho tem que escrever com a letra bem grande para ele mesmo poder enxergar, né? Então são dicas aí bem claras, né? E esse espinho na carne, ele pede a Deus para retornar sua visão normal. Mas a resposta é que a graça de Deus basta a ele. Ou seja, Jesus preferia deixá-lo com aquele problema, porque ele tendo aquele problema, ele não revelaria, ele saberia que não estava aprovado que ele revelasse o que ele viu lá no paraíso. Ele foi levado ao terceiro céu, aí está dizendo paraíso, e lá ele teve visões que aos homens não está liberado que eles possam receber essas visões, essas revelações. E o apóstolo Paulo tinha este problema. Ele queria, porque queria revelar isso que ele tinha visto lá. Porque tudo o que ele recebia de Deus, ele queria revelar a todos. E isso aí foi proibido. Então, para que ele não contasse, não revelasse, esse espinho na carne, esse problema nos olhos, foi permitido por Jesus que ele continuasse com esse problema, para que ele não revelasse isso. Toda vez que ele queria revelar, aquilo ali doía, né? E ele sentia, não posso revelar, não posso dizer para ninguém, porque pode acontecer coisa pior, posso até ser morto se eu quiser revelar. Tópico 2 sobre tópico 3, o dever cumprido. O ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus foi cumprido, não negligenciado nem deixado em segundo plano. Atos 20, 24. Seus ensinamentos e seu exemplo foram passados e absorvidos. Filipenses 3, 17. Numa vida que deveria ser limitada. 1 Coríntios 11, 1. Paulo ainda exorta a igreja a fazer a obra com zelo, de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23 a 24. Veja então que o ministério recebido por Paulo, dado por Jesus Cristo, foi cumprido, de apóstolo, né? Ele abriu centenas de igrejas, né? Porque não só as igrejas que estão mencionadas na Bíblia foram abertas, mas outras igrejas foram abertas através do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Veja bem que ele deu a sua vida por esta obra, deu tempo integral para Deus, vida integral para Deus, coisa que pouquíssima gente faz, né? É preciso coragem, é preciso determinação, fidelidade, é preciso realmente saber o que é ser um seguidor de Jesus Cristo. É preciso saber o que é tomar a cruz, né? Então o apóstolo Paulo foi um homem digno de ser imitado, um homem que realmente deu a sua vida pelo Evangelho e sofreu muito, pagou um preço caríssimo, até a sua própria vida por isso. Em Atos 20, 24, você pode ver que ele diz que está disposto até a morrer por esse Evangelho, para cumprir a sua missão. E ele recebe profecias, né? Deus avisa ele o que vai acontecer com ele, principalmente através do profeta Ágabo, né? Quando Paulo estava visitando a casa de Filipe, aquele que era diácono, né, em Jerusalém, depois foi para Samaria, ganhou muitas almas ali, porque todos ouviam e viam os sinais que ele fazia. Depois ele é levado a pregar aquele eunuco, né, que era ministro da rainha Candace, da Etiópia. Depois ele vai para Cesareia, e lá em Cesareia ele estabelece residência. Ali ele tinha 4 filhas que profetizavam, né, um exemplo maravilhoso de um homem de Deus, Filipe.
Paulo esteve na casa de Filipe e lá o profeta Ágabo esteve ali e revelou que Paulo seria preso, que apanharia. Paulo aceita a sua missão e aceita o seu destino. Em Atos capítulo 20, versículos de 25 a 26, ele diz: não voltarei a ver o rosto de vocês. Ele fez uma despedida, ele sabia que ia morrer pelo Evangelho. Então ele cumpriu o seu ministério dado pelo próprio Jesus Cristo a ele. Tópico 3. Paulo terminou a carreira. Paulo é mais um exemplo do poder de Deus para transformar e usar vidas segundo seus propósitos. As viagens missionárias, as epístolas e a perseverança diante do sofrimento moldaram a igreja primitiva e continuam a nos inspirar hoje. Sua missão: proclamar Cristo crucificado, 1 Coríntios 1:23. Uma mensagem que transcende culturas e une todos os que creem em Jesus, Gálatas 3:28. Bom, veja que a lição aqui é um resumo do resumo, né, da vida de Paulo. Se você quiser saber mais detalhes, nós temos aí pelo menos umas 200 páginas sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse material que você recebe gratuitamente. Basta entrar então lá no nosso WhatsApp, dizer seu nome, sua cidade, Revista Betel, e eu envio para você toda semana esse material aí, os slides, também os escritos, né, tanto dessa lição, desse trimestre, quanto também no próximo trimestre, nos outros trimestres, se assim Deus nos permitir. Então vemos na vida de Paulo o poder de Deus para transformar uma pessoa. Nós vimos na vida de Pedro, né, a transformação que ele teve ao se entregar realmente a Jesus. E aqui nós vemos Paulo também, né, um homem que precisava ser moldado, lapidado, para poder servir o Senhor. Então, de perseguidor, passou a ser perseguido, entregou sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Para nós, ele é um grande exemplo. Vemos aí as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ensinando para nós como devemos evangelizar. Hoje nós temos grande dificuldade em evangelizar os muçulmanos, né, por exemplo. Por que isso? Porque os missionários não compreendem, e as agências missionárias não compreendem, que um missionário, para pregar essas pessoas, precisa ser uma pessoa usada em dons do Espírito Santo. Os muçulmanos só se convertem quando vêm milagres, coisas sobrenaturais, extraordinárias. Aí sim existe conversão. O apóstolo Paulo tinha a equipagem sobrenatural para pregar o evangelho a essas pessoas. Por isso havia muitas conversões. Então é preciso que nós primeiro treinemos os missionários a orarem pelo menos umas 3 horas por dia e orarem em línguas, para que sejam edificados, sejam fortalecidos realmente, para que recebam dons do Espírito Santo, que sejam cheios do Espírito Santo. Não adianta sair por aí pregando o evangelho de teologia intelectual. O evangelho é prático. Lá no campo missionário, o que importa é a prática, é poder de Deus. Aí as pessoas são convencidas e se convertem. É importante isso, entenda isso. Primeiro, tem que haver um treinamento espiritual. Estão se concentrando muito, quase que 99%, em um preparo intelectual para o missionário. E lá no campo missionário não é isso que ele vai precisar. Ele vai precisar de poder de Deus, vai precisar de prática, com a presença poderosa do Espírito Santo, operando sinais, prodígios e maravilhas. É isso que ele vai precisar lá no campo. Eu estive no campo como missionário. Olha, em 1 ano e 2 meses, eu abri 7 igrejas, que estão todas construídas, lá em Divinópolis, Minas Gerais. Quando eu cheguei, só tinha 7 congregações. Quando eu saí daí 1 ano e 2 meses, tinha 14. Nós ganhamos em 1 ano e 2 meses 634 almas. E abrimos 7 igrejas, dobramos o número de igrejas que tinham. Templo do pastor Oscar Antunes, né? Então veja, isso é evangelho bíblico, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo, pregar nas ruas. E lá não é teologia que vai convencer as pessoas, mas é o poder de Deus. O evangelho é muito simples, precisa apenas do poder de Deus acompanhar o pregador.
Então vemos aí as viagens missionárias do apóstolo Paulo, vemos as epístolas, né, as cartas escritas, que nos traz muita coisa, muito ensino, e sempre está a prática junto com o ensino, a pregação do Evangelho. Jesus andava por todo lado, pregando, ensinando e curando a todos. Veja só, é preciso a união dessas três coisas. E é preciso pregar o legítimo Evangelho, que Jesus veio, nasceu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. O Evangelho completo é isso. Isso deve ser pregado a todos. Tópico 3, subtópico 1. O exemplo de vida. Paulo é uma referência de entrega ao chamado de Deus, pois se esforçava para não ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. É verdade que somos limitados por nossa humanidade, mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Paulo terminou a carreira, nós estamos na carreira, amanhã outros estarão na carreira, até que Jesus venha. Então veja, nós não vamos deixar de sermos perseguidos, de sofrer, porque somos crentes. Então o apóstolo Paulo, e ele entregou totalmente a sua vida a Deus, passou por muitas aflições, muitas tribulações, muitas perseguições, e ele lutava contra si mesmo o tempo todo. Ele dizia, para que eu não seja reprovado, então eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que vencer todos os meus desejos, né? Minhas ambições, concupiscências, coisas que vêm na mente de qualquer ser humano. Então era um homem que sempre estava jejuando, sempre estava orando muito, sempre estava estudando a palavra de Deus e sempre estava evangelizando. Não pense que Paulo não foi perseguido, inclusive pela igreja. Foi muito perseguido pela própria igreja, pelos próprios irmãos. Muitos não aceitavam o seu apostolado, lutavam e diziam que ele não era apóstolo. Muitos o chamavam de o velho. Muitos diziam que as cartas dele eram fortes, mas sua presença era frágil, né? Inclusive, então, irmãos quiseram mesmo enfrentá-lo. Os judaizantes o enfrentaram várias vezes. Tópico 3, subtópico 2. A gratidão e o amor pastoral. Paulo demonstrou amor pastoral ao chamar os crentes de meus filhinhos, Gálatas 4,19, e investir na formação de líderes como Timóteo e Tito. Ele também expressou sua gratidão a Deus, Filipenses 1,3, aos companheiros e colaboradores leais, Filipenses 4, 1-4, e aos seus filhos na fé, Tito 1, 3-4. Por fim, declarou que cada um receberá seu galardão de acordo com as próprias obras, sendo todos nós cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3, 6-9. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha o seu ministério de apóstolo, mas ele não deixava de ser, ao mesmo tempo, um pastor, ao mesmo tempo um evangelista, ao mesmo tempo um profeta, com as suas revelações, né, futurísticas, não deixava de ser também um mestre. Então todos os 5 ministérios operavam através dele, porque ele era um imitador de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, todos os 5 ministérios operavam através de Jesus Cristo. Então, apóstolo, profeta, evangelista, né, pastor e mestre. O apóstolo Paulo tinha na sua vida presente a execução, a prática desses todos os ministérios, assim como Jesus. Então ele tratava a todos como filhos, né? Em especial, e mais especialmente mesmo, particularmente, Timóteo, a quem ele treinou para dirigir a igreja, que dirigiu a igreja em Éfeso, né? Treinou Tito, que dirigiu a igreja ali na ilha de Creta, né? Algumas igrejas que haviam ali. Tito foi então o líder ali. Ele menciona muitas pessoas que o ajudaram, ele agradece essas pessoas, ora por elas, ora pelas igrejas, está sempre intercedendo pelas igrejas que ele abriu, está sempre se lembrando dos filhos na fé, aqueles que se converteram através de sua pregação, de seus ensinos, né? E ele diz que todos receberão o seu galardão, tudo que fizeram em favor dele, vão receber o seu galardão quando estiverem lá na Nova Jerusalém, né, no Tribunal de Cristo. Também ele menciona e agradece a ajuda, né, na igreja, por exemplo, dos Filipenses, né,
agradece a todos os colaboradores do seu ministério, assim como eu mesmo tenho feito, né? Agradeço sempre aqueles que têm nos ajudado. Muitas pessoas nos ajudam. É claro, a maioria das pessoas não tem como, né? Aí mandam R$5, R$10, R$20, mas tem nos ajudado a nos sustentar. Eu estou há 8 anos e meio desempregado, não dirijo igreja, né? As agendas, depois aí da pandemia, as agendas sumiram, né? E então nós temos sido abastecidos por esses bondosos irmãos que Deus tem usado para nos ajudar. Se não fosse isso, né? Imagine, estaríamos passando até fome. Mas os irmãos têm nos ajudado, têm nos mantido, e vamos aí pregando, vamos ensinando, vamos ministrando. Deus tem nos abençoado, tem nos mantido, temos aí pagado aluguel todo dia, temos comido direitinho, temos roupa para vestir, calçado para usar. Então não temos passado fome nem necessidade. Deus tem nos mantido através desses bondosos irmãos a quem eu sempre agradeço. Deus os abençoe. Lá no Tribunal de Cristo receberão a recompensa. Tópico 3, subtópico 3. A certeza da vida eterna. A despedida confiante e em paz, a última exortação em amor, a bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 11 e 13, o tempo da partida já próximo e a esperança de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia, 2 Timóteo 4, 6 e 8. Assim, Paulo deixou os irmãos a expectativa de receber a coroa, mas também a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem negligência. Então, Paulo é exemplo de tudo, exemplo em tudo, exemplo para todos nós, né? E ele menciona, ele fala de todas as dificuldades que teve, das lutas pelas quais passou, fala da obra que realizou para Jesus Cristo, fala que está próxima à sua morte, né? Mas ele parte feliz porque realizou a obra que Deus o chamou para fazer. Tem muitas igrejas abertas e sabe que as suas cartas serão lidas na sua posteridade e serão aproveitadas, né? E servirão para edificar a milhões de crentes. Então ele sabe que o Senhor, o justo juiz, então lhe dará o prêmio lá no Tribunal de Cristo, assim como a todos nós que servirmos, que fizermos a obra do Senhor. E ele se esforça até por escrever alguma coisinha no final das cartas, né, com a sua própria letra. Ele tem que escrever grande, né, porque não enxerga mais direito. Mas ele se esforça, escreve alguma coisa e está muito agradecido a todos que o ajudaram em toda a sua vida. E ele faz uma despedida, principalmente ali direta ao seu filho na fé, o Timóteo, a quem ele amava muito, amava como se fosse um próprio filho dele, né? Então ele ama muito Timóteo, e até na carta aos Hebreus nós identificamos como a carta escrita por Paulo por causa disso, porque no final da carta, depois de escrever como anônimo, ele acaba falando de Timóteo. Ele amava tanto a Timóteo que sempre mencionava Timóteo. E ele escreve a sua despedida exatamente uma carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé. Conclusão: a firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que a então novel igreja não se tornasse um movimento predominantemente judaico, mas uma profissão de fé cristocêntrica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que continuam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebido do Senhor acerca da graça, da cruz e da ressurreição, central para a fé cristã. Então a igreja, quando estava começando, né, aí no seu início, era muito importante a presença do apóstolo Paulo, os ensinos, as cartas, epístolas, né, e até hoje é de uma importância fundamental para a igreja. Se não fosse a obra que o apóstolo Paulo realizou, a igreja seria apenas uma igreja judaica, né? Os gentios praticamente não teriam ouvido o evangelho, se convertido ao evangelho. Então o apóstolo Paulo abriu inúmeras igrejas, né? Discipulou inúmeros crentes. Ele também foi, né, até o Monte Horebe, lá na Arábia, né? Teve aí um encontro com Jesus Cristo, assim acreditamos.
E ali ele recebeu muito ensino da parte de Jesus Cristo, que ele pôde transmitir. Até na Santa Ceia ele diz isso que eu vou falar para vocês aqui. Eu não recebi de homem algum, recebi do próprio Senhor. Então, nós cremos que ele recebeu muita revelação com esse encontro que ele teve, que eu acredito, com Jesus Cristo no Monte Horebe, lá na Arábia, né, quando ele esteve. Não é 3 anos que ele esteve ali, depois ele passou 3 anos lá em Damasco, tá? Então cuidado com esse pessoal aí que confunde, né? Pensa que ele passou 3 anos na Arábia, mas não foi isso, tá? A revelação de Jesus Cristo é uma coisa assim, impressionante. Se você passar 1 minuto na presença de Jesus Cristo, você aprende muito, que você nem imagina. Se você juntar aí 500 livros, não dá o que você aprende 1 minuto com Jesus Cristo. Então Paulo ensinou muito sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Ensinou muito para a igreja e a prática da vida cristã. Sempre jejum, na oração, no estudo da Bíblia e na pregação do Evangelho, ensino do Evangelho, né? A evangelização. Foi um homem tremendamente usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas, a ponto de as pessoas pegarem até os seus lenços e aventais, né, e levar para os enfermos, colocar nos enfermos e também endemoniados, pessoas serem curadas, serem libertas. Veja bem, o tamanho do poder de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo, o tamanho da unção de Deus que acompanhava o apóstolo Paulo por toda parte. Também foi homem usado para curar, para milagres tremendos, né? Como lá em Listra, por exemplo, aleijado andou, na ressurreição de um morto, né? Como Eutico, né? Que ele foi lá e orou, Eutico ressuscitou. Então, um homem tremendamente usado por Deus. Vemos aí em Éfeso tremendos milagres, tremendas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, libertação de vários endemoniados, coisa tremenda que Deus fez através do apóstolo Paulo. Foi realmente um imitador de Jesus Cristo em tudo, pregando, ensinando e curando a todos. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, também o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entrega a sua vida para Deus agora. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa agora, peça perdão. E receba a salvação, receba o perdão de Deus, receba o Espírito Santo que vai morar em você a partir de agora. Em nome de Jesus. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se entregam a Ti agora. Toma em Tuas mãos, recebe por filhos, concede a eles o Espírito Santo. Agrada, ruve, narbestico, força, rameneverserei. Receba agora o governo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vem sobre eles, Senhor, usa poderosamente na Tua obra para ganhar milhões de almas, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba agora a sua cura, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toca neles agora. Solta toda a doença, toda a enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles, cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Não se esqueça, dê aí um gostei, um like, para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreva em nosso canal também, tudo é gratuito. Vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Aí está na Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aí Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-816-20. Mande qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.